coisas, na verdade, para falar sobre a Teresa, e, na verdade, como me colocar diante disso, né? Diante dela, diante da obra, diante de como eu sinto e processo, né? Ela enquanto pessoa e ela enquanto artista, enquanto literatura, né? Enquanto drama literário. Né? Então eu meio que dividi, mas eu não organizei muito, não pensei assim, resolvi também deixar um pouco as emoções, enfim, virem à tona. Né? E eu organizei mais ou menos assim esse bate-papo em três momentos. Um primeiro momento em que eu falo sobre o impacto dela como pessoa sobre mim, né? E o segundo momento em que eu falo do impacto dela como escritora sobre mim, e um terceiro momento em que eu junto tudo isso, né? E falo um pouco também da produção crítica literária sobre a obra dela, já aqui no Brasil e essencialmente no Mato Grosso. Né? Então, assim, a Teresa, para mim, é uma figura central, de todo modo, na minha vida, na minha formação, na minha percepção de mundo, embora a gente não fosse, assim, fisicamente muito ligados, assim, amigos muito presentes, né? Mas eu conheci a Teresa com 18 anos, né? No início de 1980, no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito impactado com aquela figura de mulher, né? Porque aquela figura exuberante, né? Aquele cabelo ondulado negro, aquelas roupas esvoaçantes, né? As joias, tudo muito lindo, né? E uma configuração mental, assim, desculpem a maneira de falar, mas é mais ou menos assim, né? Extremamente cosmopolita, extremamente inteirada de tudo, sabe? Uma mulher que sabia de tudo, entendia de tudo. E assim, muito, muito cosmopolita, né? Muito aquela coisa hippie chique, hippie elegante, era maravilhoso olhar para ela. Agora, o que me impactava realmente, o que me impactou realmente, é que mesmo com isso, e apesar, dizendo assim, disto, ela tinha uma dignidade cabocla, uma inteireza sertaneja, né? uma placidez cabocla, que era uma coisa maravilhosa, né? Que era um jeito de olhar o mundo, que era um jeito de se portar diante do mundo. Ela tinha um jeito de botar a mão para trás, assim, a mão direita sobre o lado do cabelo esquerdo e puxar para trás e ficar olhando as coisas. Então, essa figura me impactou extremamente, como garoto ainda, né? Uma mulher produtiva e tal. Era realmente uma figura assim, que dimensionava muito mais o impacto que a própria figura da Glória Moraes, já havia causado em mim tempos antes, né? Quando nós nos conhecemos e trabalhávamos juntos no grupo de teatro Terra, né? Que era dirigido por ela. Então, essa ideia da Teresa, ela se mantém e, assim, docemente me persegue, né? Esse impacto dessa figura, não dividida, mas de uma estranha inteireza, né? De uma estranha inteireza. Acho que é mais ou menos isso. Bom, depois disso, algum tempo depois, ela muda, né, para os Estados Unidos enfim, e logo depois publica o primeiro trabalho dela, o primeiro romance, que é O Pé da Canga. Bom, aí a história toda começou a mudar um pouco, porque eu comecei a vê-la, obviamente, a partir daquele impacto de pessoa. Isso se transfere, não é que se transfere, a palavra não é boa, isso se realiza também na minha impressão dela enquanto escritora. Então eu acho que ela passa a produzir um tipo de literatura, ela inaugura ali, com Pedra Canga, me parece, um tipo de literatura muito peculiar, muito única, em termos de literatura brasileira. E obviamente que isso faz dela, na minha percepção, uma grande escritora contemporânea, né, brasileira, da literatura brasileira, produzida aqui no Brasil. Mas o que acontece, na verdade, é que aí a gente continuou nos contatos e a gente criou um rito muito curioso entre nós, sem combinação nenhuma, que era assim: eu nunca sabia quando ela vinha ou não,
mas por acaso eu ficava sabendo, ou ela conseguia um contato comigo. Na maioria das vezes que ela vinha para cá, a gente casualmente se encontrava, ou qualquer coisa acontecia, e a gente se falava e marcava um almoço. E a gente sempre almoçava juntos, pelo menos, passava algumas horas juntos, botando a conversa um dia e tudo. E aí eu ficava sabendo, né, dos projetos, das coisas que ela estava fazendo e tudo mais. E, obviamente, nessa trilha eu já estava aí, né, me preparando, estudando, mestrado, doutorado, essa coisa toda, para ser professor de literatura brasileira e crítico, né? E continuei o contato todo, né, lendo as obras dela e sempre admirando muito, gostando muito. Eu acho que há uma singeleza, essa integridade cabocla, né, que ela tinha na personalidade, isso passou para a obra, né, não necessariamente como biografia, autobiografia, não é isso não. Tá? Eu estou falando de uma espécie de aura pessoal, né, de aura e de aura literária. Eu acho que isso passa para o texto tão dignamente como ela era. E aí você tem, então, um texto simples, né, na sua superfície, né, na sua composição, digamos assim, né, na sua superfície, no papel mesmo, um texto de fácil leitura, de leitura tranquila, mas o que se desenvolve nos bastidores desse texto é que é fabuloso, é que é fascinante, é que é grandioso, porque há tudo ali. Né? No fundo, eu vou até falar um pouco mais sobre isso à frente, mas a impressão que nós temos é que nós somos constantemente não enganados por ela enquanto narradora, enquanto escritora, mas redimensionados pela escritura dela, redimensionados na reflexão. Agora, eu tinha um problema muito sério, né? Eu tive um problema muito sério com isso, porque como professor de literatura e como crítico, vocês continuam me vendo? Sim. Sim. É que eu mexi aqui, aconteceu alguma coisa, mas tudo bem. Né? Então eu tinha um problema muito grande, porque refletir sobre a obra dela, embora houvesse haja, né, toda essa admiração, essa percepção, eu não conseguia, porque emocionalmente era muito forte para mim. Né? O impacto que a obra causava e que a figura dela, então, era muito forte. Eu ficava só digamos assim, só no deleite, entre aspas, né? Porque não é uma obra exatamente de deleite, né? E acredito que não tem que ser. Eu acho que a obra dela, quer dizer, eu tenho impressão tenho certeza, né? Que a obra dela tem exatamente aquela potência, aquela força, aquela contundência que a obra da Clarice Lispector tem e que a obra do Graciliano tem, do Guimarães Rosa também tem. É algo que, por mais que, eu acho que assim, é para incomodar, é para ser deleite, é para ser leitura, é para ser prazer, sim, mas é para incomodar, e isso só a obra de arte causa. Tem que nos incomodar, tem que nos desestabilizar, a gente precisa ser desestabilizado. Sabe, a obra precisa nos tocar em essência, tocar no cerne. Então eu acho que isso a obra da Teresa tem. E isso me pegava muito forte, então eu não conseguia refletir muita coisa, assim, era tudo meio tumultuado, né? Então eu acho que o que eu fiz para resolver esse problema? Porque por admirá-la, por achar que a obra realmente merecia estudos sérios e decentes né, e dignos dela, né, eu comecei então a incentivar os alunos, né, no curso de letras na Federal de Mato Grosso, meus alunos, para que conhecessem a obra dela e para que fizessem monografias, né, de trabalhos de final de curso sobre ela. E acabaram saindo ao longo dos anos 2 ou 3 trabalhos simples, singelos, no sentido de uma finalização de graduação ainda, mas muito interessantes. E ela ficou muito contente, porque ela trocava, a meu pedido, trocava e-mail com os alunos e conversava com eles e tal. E foi muito legal. Depois disso, eu acho que existe assim, um trabalho que eu considero
dos mais interessantes e sérios feitos. É um livro da Hilda Gomes Dutra Magalhães, que foi publicado aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso, que trata exatamente das relações de poder na literatura da Amazônia Legal, né, da Hilda Gomes Dutra Magalhães. Foi publicado em 2002, 2003, algo assim. E ali tem um capítulo exatamente sobre a Teresa, que eu acho que há uma coerência muito grande, né? uma percepção muito afinada da Hilda em olhar principalmente o Verbo do Poder em Nova York por esse viés, né? Pensando as relações de poder e tudo mais. Lá pelas tantas, ela parte de uma ideia do absurdo, né? Do absurdo do Camus, né? E vai desenvolvendo esse conceito e, na verdade, você tem uma formação identitária que não chega a nada, né? E aí eu não concordo muito, não. Eu acho que vai adequadamente até certo ponto, mas quando chega nisso, que é uma letargia, que é uma imobilidade das personagens, e que elas chegam no niilismo total, aí eu não acredito muito nisso, não. Acho que Teresa, eu acho que isso se aplica bem, tá me ouvindo, Lourenço? Isso se aplica bem à obra do Dick, se aplica muito bem à obra do Ricardo Guilherme Dick, mas eu acho que não se aplica a Teresa em nenhum momento como finalização, mas acho pertinente essa análise. E aí, depois disso, eu orientei um trabalho aqui no mestrado, no FMT também, de um aluno chamado José Alexandre Vieira da Silva, muito interessante, um trabalho também num porte de mestrado, mas muito interessante. E ele pegou exatamente o namoro dela, né, a aproximação dela. O trabalho se chama Nos Arredores do Fantástico, na obra de Teresa Albuez, né? Então ele pega exatamente essa discussão dos arredores de gêneros, né, com os quais a Teresa, nos quais, na verdade, né, a narrativa da Teresa circula. E aí que eu digo, é um trabalho muito interessante, muito bacana mesmo, né, porque mostra exatamente, ao tempo que tenta categorizar, né, que tenta criar uma tipologia, ele escapa das tipologias, porque aí está a grandeza, na verdade, dessa narrativa. Quer dizer, não se compor exatamente como uma narrativa que caiba em alguma caixa, mas está mais ou menos tudo ali. E ela vai se definindo exatamente, no mais das vezes, o que eu acho muito interessante, pela própria negação dessa tipologia, porque se aproxima de um fantástico, sim, mas não é um fantástico, se aproxima de um maravilhoso mágico, de um realismo mágico latino-americano, sim, mas não é isso. Não é disso que se trata. Então você tem um jogo muito curioso, muito interessante e fascinante na obra. E o José Alexandre analisa exatamente isso nesse primeiro trabalho dele. E agora, no segundo trabalho dele, ele está finalizando, em vias de defesa já, a tese de doutorado dele, e aí muito mais amplo, né, sobre todos os romances, inclusive A Dança do Jaguar. Ele só não pega o Buquê de Línguas da seu livro de contos, né? E ele está fazendo isso na Federal de Goiás, com a professora Zaira Turk, né? E com a minha co-orientação. E eu acho que ali ele realmente toca em pontos fundamentais, no sentido de nos ajudar e nos ajudar a ler a Teresa, né? Que eu acho que a crítica faz isso, né? O Antônio Cândido fala isso, né? A crítica tem o papel de lançar luz sobre, e eu acho que é um pouco isso, assim, nos ajudar, né? Nos ajudar no sentido até da aproximação e do deleite com a obra. Então ele faz, a partir dos estudos do imaginário, né, das estruturas do imaginário do Gilbert de Rhin, ele vai pegando os mitos, né, a atualização dos mitos, né, ou a reatualização, se quiserem, dos mitos na obra da Teresa e das imagens arquetípicas. E ele mostra uma coisa muito, muito, muito bacana, né? Ele mostra exatamente como é o mito fundamental, ou o mote fundamental, né? O motivo fundamental é a viagem, é a travessia. Como é que isso se dá? Através exatamente dessas atualizações arquetípicas do velho e o louco, da cigana, a própria borboleta vai entrando aí como auxiliares mágicos, num processo, numa demanda, né, que eu acho que o tema é bem esse, numa demanda, numa busca das personagens principais das narradoras. Agora, no fim das contas, o que resulta
Para onde vai essa busca? O que se ultrapassa? É aí, por exemplo, que eu discordo